negras pelo tempo, negras pelas peles, negras pela demora, negras pelo sangue, negras pelas ausências, negras pela indiferença, negras pelo desamor, negras pelos abusos, negras pelo sofrimento, negras pelas lutas e negras pela esperança, negras e brancas na luta pela ressocialização para não existir mais nenhuma lágrima. Eu fiquei privada de liberdade durante 1 ano e 4 meses. Acredito que esse tenha sido um dos meus piores desafios vividos até hoje. Eu nunca imaginei estar num lugar onde eu perdesse a minha identidade, tivesse apenas que cumprir normas e regras. Isso me causou uma desestrutura muito grande, uma desestrutura física e psicológica. Quando você toma consciência de que você está no presídio, de que todas as suas relações foram cortadas e que você tem que, a partir dali, conduzir a sua fala, a sua posição diante do mundo. Foi muito difícil. Os primeiros dias, aquela coisa insana, você sozinha, você de encontro consigo mesma, com as suas relações com a sua família, com as suas relações com aquelas pessoas que você não conhece, com as relações de comando que existiam, né? Eu costumo dizer que o presídio é um lugar de pequenos afazeres e de pequenos comandos e sem lei, né? Para mim, quando eu vejo uma mulher, antes de tudo vestida por aquela farda, que já, pelo seu estilo, ela já é masculina. Então ela já está, a meu ver, ferindo, não valorizando aquela feminilidade. Quando aquela mulher, ela não tem os meios necessários para se arrumar, para se tornar mais bela, para desenvolver a sua autoestima. Quando aquela mulher, pela sua história de vida, ela não tem uma fila de homens esperando lá fora. Que ao contrário, também nos presídios masculinos a gente vê que as mulheres levam as melhores comidas, tem a fila grande e a mulher, em tudo, ela é abandonada. E esse sistema, a meu ver, segundo a minha experiência, ainda é muito mais endurecido quando é a questão da mulher. E eu comecei visitando as mulheres e eu percebi que ninguém estava realmente fazendo esse trabalho. E eu ia em reuniões e sempre falava do preso, e eu lá no fundo assim. E as mulheres? E as mulheres? E as presas? Aí eu acabei virando a mulher das mulheres. E não que nunca fiz opção contra os homens, é que eu vi um lugar que ninguém estava trabalhando, que era algo super específico, que precisava de atenção. Mulher presa era realmente tratado no sistema como homem, que uma vez por mês precisava de absorvente, mas o resto todo era criado por homens, coordenado por homens, e, em geral, populado por homens. O meu primeiro impacto, assim, com as mulheres, eu as vejo tristes, deprimidas, pálidas, olhares cabisbaixo e sem nenhuma esperança.
mulheres que são ansiosas, que sofrem de síndrome do pânico, que sofrem da solidão e do abandono por conta de uma sociedade, por conta de uma família, e chegando num sistema, essa culpa ela só aumenta. Então, mulheres onde a gente começa a falar, ou olhar que Deus te ama, ou dizer que Deus te ama, e dessa mulher eu só vejo lágrimas, eu não vejo um sorriso. Isso ficou muito impactante para mim. O motivo da minha prisão, sempre trabalhei minha vida inteira. Infelizmente, numa certa situação, fiquei doente, trabalhando, fiquei pelo INSS, enfim. E por falta da Previdência, né, que é um órgão do Estado, sempre em greve, quem sofre as consequências? Os beneficiários, aqueles que estão dependendo, no caso daquele serviço, na qual eu não tive. Porque eu estava em greve e suspendi o pagamento. Numa situação dessa, infelizmente, por necessidade, acabei fazendo essa situação. Então, não me julgo uma criminosa, me julgo uma mulher, mãe, que eu precisava de sustentar, no caso, a minha família. Então, tudo tem um porquê. Então, como eu, tem muitos lá dentro, a maioria praticamente, tem muitos na qual são dependentes de química, que seria um outro tratamento. Mas só que até então o Estado deixa tudo junto e misturado. A estrutura econômica mesmo do país não dá essa condição para a pessoa, porque ela só está ali porque faltou políticas públicas que ajudassem, não levasse e gerasse a consequência dela estar nesse lugar. E quando se está aí, as dificuldades são inúmeras. Quando a gente trata do assunto mulher presa, né, a mulher ela é duplamente abandonada quando se trata de mulheres em situação de cárcere. Primeiro, elas são abandonadas pela sociedade e também pela própria lei. Quando a gente fala da sociedade, é muito nítido que as mulheres presas recebem muito menos assistência do que homens presos. Né? Sempre quando há um homem preso, há a mãe, há familiares, há as próprias companheiros que vão fazer essas visitas no cárcere. Mas quando se trata de encarceramento feminino, a situação ela muda, né? Ela muda um pouco de figura, porque as mulheres, geralmente os companheiros são os primeiros a abandonar essas mulheres quando elas estão em situação de cárcere e, consequentemente, a família também abandona essas mulheres e elas ficam em uma situação de isolamento muito grande. Tiram-se de uma cidade e mandam para uma outra sem ao menos informar a família de que isso está sendo feito. Muitas das vezes a família só vai saber no momento em que vai visitar o seu ente querido naquela instituição na qual, de primeira mão, ele foi levado. Essa mudança sem um preparo, sem um comunicado legal para a família, desestrutura mais ainda, pois muitos não têm condição de viajar para uma outra cidade, outros saem de um estado para poder visitar o filho, a filha, a mãe. Quando havia rebelião, alguma agitação nas femininas, não tinha muita gente lá fora, primeiro porque eu acho que quem visita são as mulheres, quem mantém esse laço afetivo é a mulher. Mas, de verdade, eu também acho, porque nossa sociedade é uma coisa de vergonha para o homem, sabe? Não é necessariamente que o homem não preocupa, mas é uma coisa de vergonha ir ficar na porta do presídio, tirar roupa para visitar. É uma coisa de vergonha para a mulher, mas a mulher supera
E lógico que estou falando super geral, que tem mulheres que não, tem homens que sim, mas a mulher supera ou ignora a vergonha por algo, eu diria, por algo maior. É muito difícil falar sobre essa situação da gente ter uma filha no sistema prisional. Não é fácil porque a gente sempre foi muito apegada, eu sempre fiquei muito junto dos meus filhos, mas infelizmente a minha filha foi presa e não tem sido fácil. Eu só tenho que agradecer a Deus, em primeiro lugar, a minha família, e assim, me pegar com Deus, porque só Ele tem me dado força, não é fácil, então é muito difícil falar sobre isso, Quando a gente fala das mulheres travestis e transexuais, das mulheres LGBTs, essas situações de opressão, elas são muito, muito, muito mais fortes. Porque quando as mulheres travestis e transexuais são encarceradas, é muito difícil que a sua identidade de gênero seja respeitada, e desde a triagem, desde a entrada no sistema penal, essa mulher trans, essa mulher travesti, ela já é desrespeitada a partir da sua identidade, Então, para as mulheres travestis e transexuais, é o lugar de onde eu falo, a situação penal, ela é muito, muito mais severa, Nós temos relatórios que apontam que as mulheres mais vulneráveis a violências no cárcere hoje são as mulheres travestis e transexuais. O sistema em si, ele não te permite pensar, ele não te permite refletir sobre algo bom. Tudo que se tem ali dentro e os assuntos que se conversam entre elas é sobre crimes, é sobre violência. Então, essas ações da pastoral carcerária permitiam elas ter um olhar diferente, permitiam elas se olhar diferente. O sistema só tende a aumentar, nos engaiolar, quer nos matar, nos silenciar, mas a gente é da terra e a nossa semente é tão profunda que cada vez que ele nos mata, a gente nasce com mais força. E como essa imagem de mulher emocional, exagerada, histérica, para ela pedir ajuda e socorro médico, muitas vezes era descontada como coisa de mulher, sabe? E não, imagino que todavia ainda acontece hoje, mas pessoas morriam, pessoas que estavam em dor de parto. E parto não é uma ciência, mas não é uma ciência, sabe? Aí você acha que está em parto, depois você não está. E a segunda, terceira vez que você fala que está com dor de parto, alguém vai dizer, para de inventar, não vou levar de novo. Por falta de visita, por falta de atenção, as mulheres faltaram muita coisa básica, porque não tinha quem poderia levar. Toda a imagem da mulher, sabe? A mulher tem que ser meiga e doce e mãe e cuidadosa. Então, a mulher presa é uma pessoa que ofende tudo isso. E aí é julgado muito por sociedade, por as religiões, as igrejas, pelo governo, os juízes e tudo isso. Fomos presas
surpresa. De testemunho viramos réu. Usaram boa-fé da FUNAI para prender nós. E já tinha mandato de prisão, mas não avisaram a gente e nem para o advogado. Chegando na delegacia, mandaram nós entrar na salinha. Ficamos quase 40 minutos dentro da salinha. E cada policial entrava dessa salinha, começaram a agredir verbalmente e eu junto com outro policial. Não foi fácil. Uma indígena, mulher, trabalhadeira, batalhadora, prendida por algo sem fundamental, preso por não cometer nenhum crime, sofrida, deprimida, discriminada, preconceito, agressão verbal, é muito doloroso. Eu acho que essa não é para qualquer um, não é para qualquer um indígena. Eu vi até uma indígena lá no presídio feminino Jataí, uma mulher, ela é de Amambai. Ela não tem como dialogar com outra pessoa, só tem ela na cela. Eu sempre imaginava nela como que ela vivia lá dentro, como que ela sobrevivia lá dentro. É difícil, é muito difícil, é muito sofrida, é muito doloroso. A maior parte das mulheres são jovens, mães solteiras, numa situação de extrema vulnerabilidade. Para muitos, é a primeira vez que saem do seu país de origem. Então, elas chegam no Brasil sem conhecer uma palavra de português. E muitas vezes, quando elas chegam na cadeia, não tem ninguém presente que fala a sua língua. Prisão é difícil para qualquer pessoa. Mas quando está num país longe de seu país e você não entende nada, eu conheço mulheres que passaram 3 anos, 4 anos detidas que não aprenderam português, sabe? Por quê? Porque o emocional, elas não aguentavam, que rejeitavam o fato que estava detida num outro país. Assim, o cérebro não aceitou aprender. Era a única maneira de tomar controle da sua vida, numa coisa estranha. Você tomou controle da sua vida rejeitando aprender essa língua. Um outro problema que as mulheres enfrentam é a questão de comida. As tradições brasileiras de comida são completamente diferentes do que a maioria dos países africanos e também os outros países de América Latina. E há uma necessidade de adaptar para os costumes da comida como ele é servido no presídio, que não é sempre o mais saudável. É necessário dizer para vocês que eu sempre digo que trabalhar com as meninas é sempre um grande desafio. O primeiro desafio está em tentar ver naquelas meninas a própria menina que há em cada uma de nós, mulheres, que principalmente que vem de um bairro periférico, negra. Então, encontrar meninas no socioeducativo com uma pessoa como eu tem 2 grandes apelos. Primeiro, é me ver naquela situação, se a minha adolescência não conseguisse ser amparada. Porque como a minha história recorta várias histórias daquelas meninas. Fui criada por uma mãe super protetora, que conseguiu me proteger da violência, do ato infracional ou crime.
mas que não conseguiu me proteger da violência social, do preconceito, do racismo. Histórias que muitas vezes chegam até mim, pois no socioeducativo em meio aberto eu acompanho meninas que chegaram até mim por não aceitarem ser chamado de negra, de macaca, nome que muitas pessoas da sociedade utilizam para mulheres como nós, mulheres negras, mulheres pobres e vindas de bairro periférico. Pastoral carcerária de muitos anos já tem um olhar específico para a mulher presa. A maioria delas, como já ouvimos, são mães solteiras, negras, pobres, lascado, esquecido no cárcere, abandonado no cárcere. Então, nós como igreja em saída, precisamos ter esse olhar para essas mulheres tão abandonadas. Existe no ordenamento jurídico algumas leis que protegem as mulheres, protegem essas mães, protegem os recém-nascidos que estão junto no cárcere, como também algumas leis específicas no nível internacional, lembrando só as regras de Bangkok. Porém, infelizmente, muitos juízes esquecem, ignoram e não aplicam essas leis de proteção a essas mulheres. O poder executivo se omite e dificulta a vida. Quanto da mãe encarcerada, exige que seja casado no cartório para a criança ir para a visita junto do seu pai. Ou que a criança só pode adentrar e visitá-la se for com a pessoa que tem a guarda. Outra coisa que o Estado faz é manter o mínimo de 6 meses de amamentação, como se fosse o máximo absoluto. Lágrimas. Eu vi no rosto da mãe que chora. A perca de um filho, mais uma triste história. Fato por aqui, correria, sei lá. Tem coisa que fazia a gente parar pra pensar. Cotidiano violento, muito louco e esquecido. Quem era aliado hoje é eterno inimigo. A maldade vem no ar da estreita da falha. Eu vi um garoto morrer com o corpo crivado a bala. Lágrimas. Lágrimas eu vi. Lágrimas. Lágrimas eu vi.